Olá, hoje vou-vos contar um bocadinho de como foi o meu pós-parto no Hospital do Cantão de Aargau, aqui na Suíça. O pós-parto começa então quando nós expulsamos a placenta, ou seja, começou comigo e com a bebé em cima do meu peito. Ou seja, começou bastante bem, até que comecei a levar então os pontinhos no sítio onde eu rasguei, porque a bebé nasceu, lá está, com a mão ao lado da cabecita. Com esses pontitos levei uma anestesia local, não custou muito, até que a anestesia deixou de atuar tanto. Ou seja, eu comecei a sentir um bocadinho os pontos. É claro que a dor não se compara à dor do parto, ou seja, para mim não foi nada, rigorosamente nada. Enquanto estava a levar os pontos, o que é que nós fizemos? A bebé estava em cima do meu peito, começou então a procurar a maminha e lá encontrou, começou a mamar. O meu marido estava a dar as boas notícias aos familiares mais próximos e nós estávamos a aproveitar o momento e a tirar algumas fotografias de família. Depois chegou então a altura de pesar a menina, medi-la, a ver se estava tudo bem com a menina, se estava tudo no sítio, e então tivemos um momento só eu e o meu marido para vermos que as coisas mudaram completamente. O meu pensamento foi, ui, eu agora sou mãe. E então estivemos a falar um bocadinho sobre a loucura que foi o parto. Que foi uma loucura, basicamente, nós não estávamos à espera que fosse assim, mas foi bastante engraçado relembrarmos todos os momentos. Depois da examinação, a menina foi então para cima do peito do pai e então eu pude-me levantar com a ajuda da enfermeira. Claro, coloquei antes um penso daqueles gigantes, porque estava a sangrar bastante, e fui tomar banho. Ou seja, a enfermeira acompanhou-me até ao banho, tive que ir à casa de banho, ou seja, tive que ir urinar, é quase como obrigatório após o parto. Eu urinei bastante bem, não tive qualquer problema, mas a enfermeira ensinou-me a urinar após ter um filho, que eu não sabia. Ou seja, o que eu fiz foi usar uma garrafinha de água enquanto urinava. Essa água tinha que ser morna, de forma a que não queimasse. E por acaso não tive nenhum problemas, usei sempre esse método. E essa garrafinha usei durante uma semana seguida e foi bastante bom, não tive problemas nenhum, nunca me doeu a urinar, nada disso. Estava sempre tudo bastante bem. Para tomar banho também a enfermeira acompanhou-me, porque muita gente fica assustada com a quantidade de sangue que sai, é verdade, que eu saio montes de sangue, e há pessoas que acabam por ter quebra de tensão. A mim não me aconteceu nada disso, eu consegui andar pelo meu pé, tomei banho, não foi um banho, mas foi uma coisa para o desenrasque. Enquanto a menina também foi examinada, nós comemos alguma coisa porque já não comíamos desde as 18 horas e já era perto de 1h da manhã. Ou seja, já tinha passado bastante tempo, eu já estava muito cansada também e precisava de um bocadinho de energia para poder continuar. Passado pouco tempo fomos então para o quarto, infelizmente, e eu digo infelizmente porque o meu quarto era para 3 pessoas, ou seja, eu era a terceira pessoa lá. E foi um bocadinho complicado porque eu não dormi nada naquela noite. De qualquer das formas, a enfermeira perguntou-me se precisava de uma cadeira de rodas e eu fiquei logo assim a olhar para ela. Não, claro que não, eu estou bem. E depois acabou por me perguntar se eu queria levar então o berço da menina para o quarto. Eu, claro, toda babadinha, claro que quis levar o berço. A caminhar devagarinho, porque tinha acabado de ter um parto, mas lá levei o berço da menina. Chegámos ao quarto e ela explicou-me basicamente onde é que era o meu armário, como é que a cama funcionava, como é que o telefone funcionava e disse-me que caso eu precisasse de amamentar ou então de mudar a fralda, para ligar para as enfermeiras, que elas assim podiam me explicar e que as coisas corriam melhor. O que ela também me perguntou era se eu queria ficar com a menina em cima do meu peito.
Eu disse logo que sim. Ou seja, isto eram quase 2 da manhã e a menina ficou em cima do meu peito. Eu fiquei toda babada, claro. E depois, passado o quê? 2 horitas, 3 horitas, a menina quis então comer. Ou seja, tive que chamar a enfermeira foi lá e disse: então a menina está toda despida. E eu, pois, ela estava aqui a dormir. Eu é que ainda não tinha dormido. Então a enfermeira lá organizou umas roupinhas e começou a luta com a mama. Aquilo foi uma luta entre a minha filha e a minha mama. Era a enfermeira a pegar na cabeça da miúda e a pegar na minha mama e a meter como se fosse um puzzle para ver se ela pegava. Depois lá no fim acabou por pegar, correu bem, ela não me aleijou assim tanto e pronto, foi um alívio. Às 7 horas então chegaram as outras enfermeiras, todas cheias de energia, cheias a estabelecer metas para aquele dia. Eu ainda não tinha dormido, eu estava assim um bocadinho, mas o que é que se passa agora? As metas que eles estabeleceram foi essencialmente que ela tinha que fazer as necessidades fisiológicas ainda naquele dia, ou seja, até às 10 horas da noite, tinha que mamar e tinha que ser mudada, medida e pesada outra vez. Depois eles levaram a menina para ser medida, para lhe mudarem a fraldinha. Isso não fui eu que fiz, foram as enfermeiras. Enquanto isso, eu aproveitei para ir à casa de banho, mudar aquele pensão gigante, porque de facto eu não tive muito tempo durante a noite, ou seja, estive sempre ocupada com a miúda, sempre a ver como é que ela estava. Eu acho que acabei por me esquecer um bocadinho dessa parte, esquecer-me um bocadinho de mim. Depois tomei o pequeno almoço eu tomei com a menina no meu colo, mas por sorte as enfermeiras estão sempre lá, para o caso da gente precisar de comer, elas estão lá, pegam na menina se chorar, se não deixam estar no berço, também fica bem. A minha menina nunca usou o berço, ela dormiu sempre à minha beira, sempre comigo, sempre em cima de mim e foi assim que foi passado. A amamentação de manhã foi bastante difícil, ela fez-me logo um chupão gigante no mamilo, fiquei logo com uma ferida, as enfermeiras tiveram que me dar uma pomada e depois deram-me uma proteção para o bico e ela então conseguiu agarrar essa proteção com o bico. Ela mamava, mas era sempre uma luta constante contra o peito, eu não percebia porquê. Mas acho que é normal porque as crianças ainda não sabem bem o que é aquilo. Mas custou um bocadinho, sim, eu sangrei, tinha que pôr bastantes vezes a pomada e assim. As enfermeiras chegavam lá, espremiam uma mamãe, mas você tem leite, ela tem que ir para aí para mamar e não sei o quê. E pronto, a minha manhã foi assim um bocadito estressante, a minha primeira manhã com ela, mas acabou por resultar. Depois, durante o almoço, eu almocei com ela ao meu colo. O almoço não era aquilo que eu queria, ou seja, eu sou um bocadinho esquisita e acabei por não comer nada. É que eu liguei ao meu marido e disse-lhe: olha, traz-me uma maçã de espanado porque eu não comi nada, eu tenho que ter energia para conseguir lidar com a miúda. À tarde foram então as visitas. O meu marido trouxe-me então a sandezinha de panados, eu consegui tomar banho, ele ficou a tomar conta da miúda. Ainda tentei amamentar durante a tarde, só que ela lá está, fez aquela luta e eu tive que amamentar também em frente às pessoas, não estava ainda confortável, estavam lá as outras visitas, ou seja, os outros homens, eu não estava confortável com a amamentação em público ainda. E costuma um bocadinho, vou ser muito sincera, mas pronto, eu fiz tudo, pus mesmo a mama de fora e se eles olhassem, olharam, é a vida. E depois lá funcionou, por acaso, naquela altura, mas ela mamou muito pouquinho. Depois começou então a ter dores de barriga, eu ainda tive que a deitar ao contrário, eu fiz isto tudo sozinha, o meu marido ficou muito impressionado com aquilo que eu fiz, porque ele não sabia que eu tinha essa capacidade maternal e nem eu sabia sequer, eu acho que ganhei após o parto.
Por volta das 20 horas, então o meu marido foi para casa e eu fiquei outra vez lá sozinha com a menina. Ela não tinha feito as necessidades fisiológicas e até às 10 horas não fez as necessidades fisiológicas. Ou seja, ela mamou durante a tarde um bocadinho e depois até às 10 horas ela não mamava. Às 10 horas chegou então uma enfermeira à minha beira e disse-me que lhe tinham que dar fórmula. Eu concordei logo, claro, então se ela precisa, precisa. Eu dei-lhe a fórmula e assim que eu lhe dei a fórmula, ela ainda continuou a procurar o peito. Eu dei-lhe o peito e ela pegou logo, instantaneamente, mamou, até se cansar. E por volta da meia-noite então fez então as suas necessidades fisiológicas, ou seja, o xixizinho e o cocôzinho, o que significava que eu no dia a seguir talvez pudesse ir para casa. Nessa noite eu não dormi nada. Um bebê chorava, o outro chorava logo a seguir e foi assim a noite toda. Foi muito complicada essa noite. Eu acho que as 3 mães que estavam lá estavam esgotadas de todo e então eu não dormi nada. A menina conseguiu dormir alguma coisita em cima de mim também, como sempre. Eu tinha a consulta no pediatra e depois ainda tinha uma consulta de amamentação. Ou seja, eu tinha que preparar as coisas todas, organizar tudo, porque até às 10 horas eu tinha que fazer isto tudo. Claro que com um bebê isto aqui não funciona a 100%. Ou seja, eu consegui vestir-me logo, ou seja, eu já estava vestida. Fomos então ao pediatra, estava tudo bem, eu vi como é que ela se mexia, eles fizeram bastantes exames, pesaram-na, viram se as perninhas estavam a funcionar como devia ser, viram se ela conseguia ouvir, viram a reação dos olhos, estava tudo a funcionar bastante bem. Ela perdeu bastante peso, mas isso é o normal. Ela recebeu ainda a vitamina K, disseram que estava tudo bem e que podia então ir naquele dia para casa. A seguir eu tentei prepará-la, ou seja, eu já estava a prepará-la e tudo, não sei o quê, mas eu esqueci-me de uma coisa muito importante, de ir à casa de banho e mudar o penso. Porque entre arrumar o quarto todo, depois ir com a menina ao pediatra, tomar o pequeno almoço, porque eu tinha que comer alguma coisa porque eu já estava a amamentar e eu sentia-me sem forças. E depois, ainda a arranjar a menina, eu esqueci-me de ir à casa de banho. Ou seja, quando eu me levantei, tinha a cama toda cheia de sangue. Eu esqueci-me de ir mudar o pensão e eu sujei a cama toda logo no meu último dia. Eu pedi desculpa e eles disseram, pronto, isto é normal, não se preocupe, isto acontece. Fui à casa de banho e tive que mudar a roupa toda, ou seja, já estava preparadinha para vir embora e ainda tive que mudar a roupa toda. Depois tive então a consulta sobre a amamentação. O que eles me aconselharam foi para dar de 3 em 3 horas. Depois, se aquilo não estivesse a funcionar como devia, que podia ir então comprar fórmula e deram-me quanto é que devia tomar e essas coisas todas. Depois, com a descida do leite, também me aconselharam então a retirar com uma bomba, caso necessário. E disseram-me quanto tempo é que tinha de dar por peito, porque eu não sabia nada disso, claro. A seguir, então, eu saí do meu quarto, saí do quarto e fiquei à espera no corredor, com a menina nos braços, porque eles estavam atolados de gente. Assim que eu saí do quarto, levaram logo a cama e trouxeram uma nova, porque já estavam pessoas à espera para ir para aquele quarto. Depois, então, chegou o meu marido, lá tentámos colocar a menina na cadeirinha, ainda era a primeira vez, nós não sabíamos muito bem como é que aquilo funcionava, ninguém nos ajudou, porque lá está, eu acho que era muita gente e eles estavam super ocupados, aquilo foi um bocadinho estressante. E pronto, foi este o meu pós-parto no hospital. A conclusão que posso tirar é que não dormi nada. Quando um bebê chorava, o outro chorava logo a seguir. Ou seja, isso não é muito positivo. Claro que as mães podem ocupar-se umas das outras e podemos cuidar dos bebés umas das outras, mas
É muito complicado ter 3 pessoas no mesmo quarto. Privacidade não existiu, não haviam cortinas. Quando eu dei de mamar durante as visitas, eu senti-me assim um bocadinho embrulhada, lá está, porque era a primeira vez que eu estava a lidar com a amamentação em público. Foi um bocadinho constrangedor, posso dizer. E se eu pudesse, se eu tivesse uma cortina, eu claro que fechava, que assim tinha a privacidade que era necessária. Depois, outra coisa que eu posso dizer é que foi bastante estressante. Eu não estive às 48 horas e talvez fosse por isso que foi tão estressante, porque eu tive várias consultas, tínhamos objetivos diários que tinham que ser cumpridos e era bastante complicado. É claro que se eu tivesse então às 48 horas, as coisas iam abrandar ao seu ritmo e eu podia fazer as coisas mais facilmente. Mas eu não conseguia ficar mais um dia sem dormir. Acho que contei tudo. Espero que tenham gostado. Beijinhos!